Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer uma breve oração para dar início ao estudo dos capítulos 24 e 25 do livro de Êxodo. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e santo, fiel e verdadeiro, Papai, na Tua presença nos reunimos, Senhor, para estudar a Tua verdade, buscar a Tua presença, para sermos iluminados, Senhor, pelas Tuas Escrituras, pelo Teu entendimento. Pai, abre o nosso coração, Senhor, para compreender e receber a Tua palavra. Ilumina, Senhor, meu Deus, nosso espírito, nosso intelecto, Senhor. Me dê direção, que não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo a falar conosco através da Tua palavra, a nos conduzir, a nos ensinar, a destacar aquilo que o Senhor deseja, Senhor, que seja destacado, Senhor, aplicado às nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, vai trazendo em segurança aqueles que aqui estarão, meu Pai, para lhe cultuar, lhe adorar nesta noite. Desde já eu lhe peço, recebe, Senhor, cada vida, cada louvor, cada adoração, Senhor, recebe o culto que a Ti será ofertado nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, fica conosco, fala conosco, cura, liberta, exorta, edifica, consola, sara, salva, Pai, faz a Tua vontade, faz o Teu querer em nosso meio, repreende toda a fúria do inimigo, joga por terra todo obstáculo, toda obra contrária, toda ação do adversário. No nome de Jesus Cristo nós Te pedimos, Pai, Te agradecemos por cada bênção, cada provisão, cada livramento, por tudo, Pai, que o Senhor fez, está fazendo, ainda fará pelas nossas vidas, pelos nossos entes queridos, pastores, irmãos em Cristo, Pai. Graças Te damos pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Pai, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, nesta aula, eu quero cobrir os capítulos 24 e 25 de Êxodo. Normalmente eu faço 3 capítulos, né? Estava pensando até em fazer mais, mas quando eu coloquei no papel os 3 ficou muito grande. Então eu resolvi fazer só o 24 e o 25 na noite de hoje, porque tem bastante conteúdo para retirar deles, né? Na aula anterior, dos capítulos 21, 22 e 23, a gente viu o livro da aliança, né? O que é conhecido dentro da teologia como livro da aliança. É o desdobramento daqueles 10 mandamentos que Deus dá, né? Os 10 mandamentos, depois vem esse livro da aliança, e aqui no capítulo 24, após o término de Moisés relatar ali todas aquelas leis, mandamentos, né, observações, aqui no capítulo 24 vai ser a ratificação, a confirmação dessa aliança de Deus com Israel. E no capítulo 25 vai começar a Deus mandar Moisés construir um tabernáculo. Eu tinha até pensado em fazer em uma aula só o tabernáculo, mas a riqueza de detalhes é tão grande, de aplicação de coisas para nossas vidas, que não vai ter como. Então no dia de hoje a gente cobre o 24 e o 25, e posteriormente a gente conclui com o resto da construção do tabernáculo. No capítulo 24 aqui então vai ser a ratificação da aliança. No versículo 1 você vai ver que Deus dá uma ordem para Moisés subir ao monte juntamente com Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. No versículo 2, só Moisés se aproximará do Senhor, os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Olha que interessante, há uma diferença da aproximação. O povo não sobe o monte, Nadab, Abiú, Arão e os 70 anciãos, eles sobem, mas até determinado ponto, e só Moisés vai além e se apresenta diante do Senhor no cume do monte. Isso nos lembra diferentes níveis de aproximação e de intimidade. A gente vai ver quando tratar, a partir do próximo capítulo do tabernáculo, que também havia essa diferença, porque o povo não entrava no átrio entravam os levitas, no lugar santo entrava os sacerdotes, mas no santo dos santos só entrava o sumo sacerdote. Aonde a gente vê isso também? No Novo Testamento, ao redor de Cristo. Porque se a gente pedir para as pessoas, os membros da igreja, falar o nome dos 12 apóstolos, 99% não consegue, mas tem 3 que todo mundo lembra: Pedro,
Tiago e João. Esses três todo mundo lembra. Por quê? Porque tem passagens que aparecem somente os três junto com Jesus. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, quem está com ele? Pedro, Tiago e João. Na transfiguração no monte, onde Jesus se transfigura e aparecem Moisés e Elias, quem que está com Jesus? Pedro, Tiago e João. No Getsêmani, na prensa de oliveira, ali no momento de maior agonia de Jesus, próximo a ser traído, vendido e crucificado, quem que está com ele ali naquele monte em oração? Pedro, Tiago e João. Então há diferentes níveis de aproximação do Senhor, e isso também nos é lembrado aqui nessa passagem no capítulo 24. O povo no versículo 3 vai confirmar a aliança, né? Toda aliança tem um lado, mas tem o outro, tem um lado do povo, e o povo confirma dizendo: tudo que o Senhor falou, nós faremos. No versículo 4 diz: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então aqui é um dos versículos, né, lá na aula de introdução eu citei alguns, é um dos versículos que mostram que Moisés escrevia aquilo que ele recebia do Senhor. Sendo assim, a tradição judaico-cristã crê que Moisés ele é o autor do livro de Êxodo, né? Moisés, capacitado, instruído em toda a ciência ali do Egito, ele sabia escrever, e ele é o autor, considerado o autor do livro de Êxodo. Para a gente compreender, no versículo 4 também, ele edifica um altar ao pé do monte e ergue 12 colunas, uma em memória a cada uma das 12 tribos de Israel. Então, imagina a cena comigo: o povo está distante, Moisés edifica um altar no pé do monte, ele sobe ali com os anciãos, com Nadab e Abiú, ele sobe ali com Arão, ele sobe ali com os 70, né, anciões, mas ele vai além e sobe até o alto do monte. Versículo 5 diz que alguns jovens ofereceram sacrifícios, holocaustos ao Senhor. Perceba que ainda não tem os sacerdotes levíticos, né, porque isso ainda será estabelecido, e a palavra de Deus ela é tão perfeita, é realmente um relato da época, né, que aqui não aparecem sacerdotes. Alguns jovens, provavelmente os primogênitos de cada família, né, os líderes, vão ali oferecer sacrifício. No versículo 6 ao 8, Moisés pega metade do sangue daquele sacrifício, põe em bacias, e a outra metade, olha que interessante, ele vai aspergir sobre o altar. Versículo 7, depois pegou o livro da aliança, leu para o povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor nós faremos. Moisés pegou aquele sangue e aspergiu sobre o povo. Então veja que Moisés vai aspergir sangue sobre o livro da aliança, sobre o povo, sobre o altar. Tudo ali é aspergido com sangue. Isso aponta para o Novo Testamento. Toda a aliança ela é ratificada, ela é confirmada ali com sangue. Lembra de Gênesis 15? Moisés divide os animais ao meio, fica aquele corredor de sangue, ele cai num sono profundo, quem passa entre os animais é Deus em forma de uma tocha de fogo. Jesus lá no Novo Testamento, na última ceia, ele vai dizer: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Então perceba que tudo é ratificado, confirmado, é aspergido sangue, porque o sangue, o derramar do sangue, nos lembra tanto a seriedade da aliança, quanto a penalidade, a severidade, para caso alguém descumpra a aliança que ela é feita com Deus. Então a adoração e os sacrifícios dele, e a aliança do povo com Deus, só é aceito por causa do sangue derramado. O meu culto, o teu louvor, a tua adoração, aquilo que você faz, só é aceito diante de Deus por causa do sangue derramado. O sangue de quem? O sangue de Jesus Cristo. O Novo Testamento vai dizer que o sangue dele nos justifica, que é o sangue dele que nos traz redenção, é o sangue dele que nos traz reconciliação, é o sangue dele que nos traz adoção. É tudo pelo sangue derramado de Jesus Cristo. Se não fosse pelo sangue derramado de Jesus Cristo, ai de nós. A Bíblia diz que todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Ele é tão santo que os nossos atos de justiça são como trapos imundos
diante de Deus. Então aquilo que eu faço, aquilo que você faz para Deus e na obra de Deus, só é aceito por Deus, porque teve um sangue precioso derramado, que purifica a minha e a tua vida, faz expiação pelos meus e pelos teus pecados. Então no versículo de número 13, Moisés e Josué vão subir. Olha, Josué aparece aqui, ó, sempre junto com Moisés, né? Moisés sobe, Josué sobe também. Deus diz aos anciãos: esperem aqui. Ele disse, perdão, aos anciãos: esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Olha que interessante, Moisés está lá em cima, Arão e Hur ficam lá embaixo. Enquanto tem glória lá em cima, lá embaixo vai ter confusão. Eu ia falar lembra, mas nem todo mundo estava aqui, né? Um tempo atrás alguns dias atrás eu preguei sobre a transfiguração. E as passagens são paralelas. O Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso. Quando Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, lá em cima tem glória, ele se transfigura, e lá embaixo tem o que? Confusão. Os discípulos estão discutindo com os escribas e com os fariseus. Enquanto lá em cima tem vitória, lá embaixo tem fracasso, eles não conseguem expulsar o demônio. E a passagem aqui lembra isso, porque enquanto lá em cima a nuvem da glória de Deus cobre ali o Sinai, lá embaixo, Arão e Hur, a gente vai ver nas próximas aulas, eles aceitam a adoração do povo. O povo faz eles construírem um bezerro para representar Deus. Então lá embaixo tem um culto totalmente errôneo, enquanto lá em cima Deus está ensinando como que é o culto da forma correta. Lá embaixo o povo está se desviando dos caminhos do Senhor. Então as passagens como que paralelas, uma lembra a outra, né? Então aqui ó, a nuvem de glória cobre aquele monte. Versículo 16 do capítulo 24, ó. A glória do Senhor pousou sobre o Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Olha que interessante isso. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. A gente quer a resposta sempre na hora que a gente pede, né? E Moisés está lá diante da nuvem 6 dias. E Deus não fala nada. No 7º dia Deus chama Moisés de dentro da nuvem. Tem mistério que não dá para compreender, né? Mas o que eu acho interessante aqui é que Moisés é tão paciente que ele está 6 dias diante da nuvem, mas ele não entra enquanto Deus não chama. Ele não vai enquanto Deus não chama. Ele não entra na nuvem de glória enquanto Deus não dá uma ordem. Ele não é bobo. Moisés está lá parado. No 7º dia Deus chama ele e ele entra dentro daquela nuvem. É interessante que a glória do Senhor está ali sobre o Sinai. E a Bíblia vai dizer no versículo 18 que Moisés, entrando pelo meio da nuvem, olha que interessante, subiu o monte, lá permaneceu 40 dias e 40 noites. No capítulo 34, Moisés vai fazer outro período de 40 dias e 40 noites. Provavelmente se crê, a Bíblia não diz, mas se crê que nesse período ele recebe também revelações que ele vai utilizar na Torá, no livro de Gênesis, em toda essa composição que a gente crê que foi Moisés, a autoria de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas é interessante que Moisés, ele passa 40 dias e 40 noites em jejum diante de Deus. E é um jejum que é classificado, a gente classifica como sobrenatural, porque sem água não é indicado passar de 3 dias de jejum. Agora, sem alimento, há pessoas que passam 40 dias em jejum. Na Coreia do Sul tem um monte lá, né? O pastor Luciano Subirá conta isso, que tem um monte com uma placa dizendo para as pessoas não passar do dia de número 40 de jejum. Então aqui isso é tão raro, né? Eu desconheci até pouco tempo pessoas que têm a capacidade de fazer 40 dias de jejum, mas lá na Coreia do Sul é tão comum que chega a ter uma placa para as pessoas não passarem do dia de número 40. Jesus, ele faz 40 dias de jejum na Bíblia, mas provavelmente com água. Ele está ali no deserto, a Bíblia não cita que ele não bebeu água, cita que ele ficou 40 dias em jejum. Só que aqui Moisés está 40 dias e 40 noites sem comida e sem água. Isso aqui é impossível a não ser que ocorra um milagre. O pastor Luciano Subirá, ele até brinca
nessa passagem dizendo que Moisés estava na nuvem de glória. Se você tentar isso, sentar na nuvem, aí você vai para a nuvem, aí você vai morrer, você vai ser recolhido, porque não tem como, né? 40 dias e 40 noites sem comida e sem água. Então é um jejum aqui sobrenatural. Enquanto Moisés está lá em cima recebendo revelação, o povo lá embaixo está se desviando, construindo um bezerro. A gente vai ver ali nos capítulos 31, 32, né, de Êxodo. Então no capítulo 25, Moisés recebe toda essa revelação. O que ele recebe ali também? A revelação de um modelo de como deve ser o tabernáculo do Senhor. Você sabia, e isso é citado muitas vezes em Êxodo, que Moisés devia construir tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado. O autor de Hebreus, que não se sabe quem é, cita que há um tabernáculo celestial, e essa ideia também está presente dentro do livro de Apocalipse. Então existe o verdadeiro, Deus mostra para Moisés, Deus dá um modelo, só que Moisés vai construir um aqui na terra. Olha que interessante. E quando Moisés vai construir, Deus dá os detalhes, Deus dá a descrição. Todo o projeto de Deus, Deus dá os detalhes na Bíblia. A arca, Deus deu os detalhes e o tamanho. O tabernáculo, Deus deu os detalhes do projeto, como devia ser cada móvel, tudo dentro do tabernáculo. O templo de Davi, quando você lê Crônicas, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, você vai ver que Davi também, tem um versículo que diz que Davi também recebeu uma planta, um modelo de Deus, só que ele não constrói, o templo fica para Salomão ser construído. Todo o projeto de Deus, Deus dá os detalhes. E isso é interessante porque a minha e a tua vida, Efésios capítulo 2, versículo 10, vai dizer que Deus tem um plano, Deus tem obras preparadas de antemão para que andemos nela. O que é isso? Isso é um plano, isso é um projeto de Deus para mim e para a tua vida. E se todo o projeto dele, ele dá os detalhes, Deus sabe os detalhes da minha e da tua vida. Deus tem os detalhes do projeto para minha e para a tua história. Então aquele que atende o chamado, que anda no caminho de Deus, saiba e tenha convicção. Não é história de crente, aquela história, Deus tem um plano para a tua vida. Tem mesmo, Deus tem um plano, Deus tem os detalhes desse projeto para a tua vida. E a gente só vive isso se a gente estiver na presença de Deus. Deus não deseja e nem planeja o mal e a destruição. Deus não deseja e não planeja o pecado. A Bíblia diz que Ele é luz e nele não há treva alguma. Então o que Deus planeja para mim e para a tua vida é bom. O que Deus planeja para mim e para a tua vida é o melhor para a minha e para a tua existência. Voltando aqui, então no capítulo 25 Deus vai mandar trazer ofertas. Para que trazer as ofertas? Porque tem um propósito: construir um santuário, o tabernáculo. Qual que é o propósito de Deus? Habitar no meio do povo. Olha que interessante, capítulo 25, versículo 2: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Olha que interessante: de todo homem cujo coração o mover para isso. Na minha tradução está assim, algumas diz voluntariamente. É a mesma ideia que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, muito usado nos momentos de oferta, né? Que a cada um deve, segundo propôs no seu coração, alegremente, voluntariamente. Não pode ser estabelecido para o povo, cada um dava conforme foi movido o seu coração. O propósito está no versículo 8, ó. Farão para mim um santuário. Para quê? Para que eu possa habitar no meio deles. Olha que interessante. Tem algo que eu já citei em algumas pregações, que a gente chama de teologia da habitação. O que é isso? É um dos panos de fundo da Bíblia. A Bíblia tem alguns panos de fundo, e quanto mais você estuda, mais você descobre outros, porque ela é infinita em sabedoria e conhecimento. Tem o da criação, queda, redenção, mas tem esse da habitação. Qual que é esse, Luan? No Éden tinha um jardim, e Deus descia não no Éden, mas no jardim, no lugar específico, e se relacionava com o ser humano. Só que o ser humano, quando peca, é expulso desse jardim. E aqui o interessante é que Deus manda construir um tabernáculo, e a presença de Deus, Deus promete que ia estar, que ia habitar no meio deles. É claro que uma tenda, um tabernáculo, uma cabana, o tabernáculo é uma mistura de tenda com cabana. Tem parede de madeira, mas não tem teto, tem
uma cabana por cima, tem panos por cima, por isso é um tabernáculo. E não pode conter Deus, mas Deus promete que a presença dele ia estar ali, que ia habitar ali. E posteriormente no templo de Salomão, Deus vai habitar ali no Santo dos Santos também. Só que o templo ele é destruído. E aí quando eles constroem o segundo templo ali em Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, quando eles vão construir esse segundo templo, após voltar ali do cativeiro babilônico, Deus promete que a glória da última casa seria maior do que a da primeira, que Deus iria encher aquilo. Só que não tem nuvem de Shekinah, não tem fogo descendo do céu, que nem no templo de Salomão, não tem isso. Mas um dia Cristo entra ali dentro, não desceu fogo do céu, não teve nuvem enchendo a segunda casa, mas o próprio Deus encarnado entrou ali dentro daqueles átrios, ali do templo, do segundo templo da época de Herodes. Então olha que interessante, a glória que habitou no tabernáculo, a glória e a presença de Deus que habitou no templo, a Bíblia vai dizer em João que ela tabernaculou, no original diz, tabernaculou em Cristo, a presença de Deus tabernaculou em Cristo. Cristo era como um templo, um tabernáculo cheio da presença e da glória de Deus. E o interessante é que quando ele ressuscita e sobe ao céu, e agora a presença de Deus? Atos capítulo 2, ele diz que ele vai, mas ele envia o Espírito Santo dele, ele promete. E em Atos capítulo 2 o Espírito enche a igreja. Efésios 1,13 diz que todo aquele que creu no Evangelho foi selado com o Espírito Santo de Deus. Olha que interessante, o que o tabernáculo era, o que o templo era, o que Cristo foi, cheio da presença de Deus. Hoje é o crente, hoje é o cristão, hoje é a cristã. Você é cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante. Então, essa presença que vem habitando no tabernáculo, no templo, em Cristo, hoje habita na vida daquele que acredita, que crê no Evangelho. Voltando aqui então, o povo tinha recursos para dar as ofertas? Tinha, porque quando eles saem do Egito, lembra que eles despojaram os egípcios? Como o escravo que recebe ali uma compensação quando vai embora, os egípcios, com medo do povo, deu ouro, deu prata, deu materiais preciosos para eles. Então Deus está pedindo algo que eles têm, Deus está pedindo algo que Deus já proveu. Deus não vai pedir para alguém aquilo que a pessoa não tem. Então Deus proveu na vida deles, e agora Deus está pedindo ofertas para construir o tabernáculo. O povo vai dar as ofertas, e nos capítulos 25 ao 31, Moisés vai receber instruções acerca do tabernáculo, da mobília, das vestes dos sacerdotes. E enquanto Deus dava instruções sobre este culto correto, lá embaixo o povo se desviava. É interessante no versículo 9, capítulo 25, versículo 9: segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Essa fala de Deus vai aparecer diversas vezes aqui nestes capítulos. É Deus dizendo para Moisés fazer tudo conforme o modelo. Isso se aplica também à igreja cristã. Você já viu a igreja que está uma bagunça, que nem parece cristianismo? Por quê? Porque quer fazer tudo, mas não quer fazer conforme o modelo. Tem um modelo, tem um manual, tem uma palavra para seguir, tem uma visão de Deus para seguir. Tem que ser tudo conforme o modelo, tem um padrão para ser seguido, mas as pessoas querem fazer de qualquer forma, de qualquer maneira, Quer trazer novidade, quer trazer coisas que não tem nada a ver com o cristianismo e com o projeto de Deus. Então o projeto de Deus tem que ser segundo o modelo. Deus, ele é um Deus de projetos e de detalhes. O interessante é que a obra aqui começa de dentro para fora. Deus dá o projeto, Deus dá o padrão, mas na hora de construir, constrói de dentro para fora. Primeiro o principal móvel, a Arca da Aliança, depois vai se exteriorizando, vai saindo para fora, se afastando. O que isso nos lembra? Que a transformação de Deus, ela começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não adianta mudar as vestes exteriores e não mudar o interior. Então a obra do Espírito Santo, ela começa de dentro para fora. Chega fora, chega, mas começa do lado de dentro. É do lado de dentro para fora a transformação que Deus faz. É interessante que o tabernáculo, ele vai ter diferentes nomes. Vai ser chamado, e quando você lê a Bíblia a primeira vez, confunde um pouco por causa disso, porque ele é chamado de tabernáculo,
ele é chamado de tenda, tenda do testemunho, tenda da revelação, tenda da habitação. Todos esses nomes estão falando da mesma coisa, do tabernáculo que é construído, é como se fosse o primeiro templo ali construído, né? Mas como o povo está no deserto, não pode ser um templo fixo. Olha a sabedoria de Deus, né? O povo está sendo conduzido no deserto, então não pode ser um templo fixo como foi de Salomão. Então é uma tenda que eles montam e desmontam. Os levitas ali de determinadas famílias, né? Coraitas ali e demais, eles eram responsáveis por desmontar e carregar no deserto. Quando a nuvem partia, a nuvem da glória de Deus, eles partiam. Quando ela parava, eles paravam e armavam de novo o tabernáculo. E o tabernáculo ficava no centro de todo o povo de Israel. O tabernáculo no centro e as tribos divididas ao redor. Deus, ele está sempre no centro. Deus deve ser o centro da minha e da tua vida. Se ele não estiver no centro, tudo ao redor se desintegra. Essa frase é do Timothy Keller, se não me engano. Se Deus não for o centro da minha e da tua vida, tudo ao redor se desintegra. É interessante então, Deus vai mandar construir a Arca da Aliança. Primeiro móvel, o principal, o mais importante, cerca de 1,10 m aproximadamente, por 70 centímetros e 70 centímetros. Uma caixa de madeira, um pouco mais de 1 metro, revestida de ouro, e na sua tampa o propiciatório 2 querubins, madeira de acácia revestida de ouro. Madeira de acácia é interessante porque é uma madeira dura, imperfeita, difícil de trabalhar, cheia de nó, só que ela é resistente. Olha a madeira que Deus escolhe, parece a minha e a tua vida, né? Dura, difícil de trabalhar, cheia de nó, cheia de imperfeição, mas ela é resistente na presença de Deus. Deus escolheu essa madeira, não foi à toa. Aí Deus manda revestir de ouro puro. Tudo no tabernáculo aponta para Jesus Cristo. Isso aqui é o mais importante dessa aula. Se você pegar isso, você pegou algo que alegra o nosso coração quando a gente entende ao ler a Bíblia. Tudo, exatamente tudo no tabernáculo aponta para Jesus Cristo. A arca, que é a presença de Deus, aponta para Jesus Cristo. O sangue que era derramado no propiciatório em cima da arca aponta para o sangue de Jesus Cristo. O véu que cobria a arca aponta para Jesus Cristo. Quando ele morreu, o véu se partiu, o caminho foi aberto. Tinha a mesa dos pães. O que isso aponta? Aponta para Jesus Cristo, que ele disse: eu sou o pão do céu. O candelabro que iluminava o tabernáculo aponta para quem? Para Jesus Cristo, que disse: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará em trevas. Sumo sacerdote, ele é o nosso eterno sumo sacerdote. Está entendendo? O altar do sacrifício, ele é o nosso sacrifício perfeito. Ele é tanto sumo sacerdote quanto sacrifício. Então tudo, exatamente tudo no tabernáculo aponta para Jesus Cristo. O sacrifício, o sacerdote, a mesa dos pães, ele é o pão do céu. O candelabro, ele é a luz do mundo. O véu, o corpo dele foi partido, o véu foi rasgado. A arca da aliança simbolizava a presença. Ele é a presença. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sangue derramado em cima, o sangue dele que nos justifica de todo pecado. Então perceba que tudo, exatamente tudo, aponta para Jesus Cristo. Se você pegar isso, você pegou o mais importante dessa aula e da próxima aula, que vai tratar do tabernáculo. Todos os móveis apontam para Jesus Cristo. Só que é interessante então que essa arca da aliança, ela é símbolo da presença de Deus. Só que não é para sair construindo a arca da aliança e colocando dentro da igreja, que nem fazem por aí. Por quê? Jeremias capítulo 3, versículo 16, foi profetizado que não precisaríamos mais da arca da aliança. Por quê? Porque ela era só um símbolo da presença de Deus. Agora nós temos verdadeiramente a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Tem algo que fica muito claro para você ver como era apenas um símbolo da presença de Deus. O povo começa a achar que ela é como um amuleto. Se eu tenho a arca da aliança, eu vou vencer a guerra. Aí quando eles vão para a guerra contra os filisteus, eles estão perdendo. Aí manda trazer a arca. Traz a arca, se trouxer a arca, a gente vai vencer.
Só que a arca é só um símbolo da presença de Deus, não é para ser usada como amuleto que eles estão usando por aí até hoje, né? É interessante que quando eles levam a arca, Deus fala, não, vocês estão em desobediência, não vai ter vitória. Eles perdem e perdem a arca. A arca é colocada dentro do templo de Dagon. Aí Deus faz a imagem de Dagon cair prostrada diante da arca, porque simboliza a presença dele, mas não era amuleto, era só um símbolo da presença de Deus. Então Jeremias capítulo 3, versículo 16, vai ser profetizado que não precisaríamos mais da arca da aliança. Assim como não precisamos da mesa dos pães, do candelabro, eram apenas símbolos que apontavam para Jesus Cristo. E nós temos a presença do Espírito de Jesus Cristo em nossas vidas. Então não precisamos mais do tabernáculo e dos seus móveis. Mas é interessante estudar e compreender como tudo, até os móveis do tabernáculo, apontavam para Jesus Cristo. É interessante que o propiciatório, Luan, o que era o propiciatório? O propiciatório é a tampa da Arca da Aliança, e ficava no Santo dos Santos, atrás do véu, no lugar mais íntimo ali do tabernáculo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote, um dia do ano só, ele entrava ali e ele oferecia sacrifício ali, tanto por ele quanto pelo povo, pelos pecados dele e pelo povo. Ele entrava ali no Santo dos Santos com este sangue do sacrifício, com muita fumaça, com incensário na mão. Ele fazia fumaça para entrar ali, porque essa fumaça de incensário, do incensário, esse incenso queimado, que a gente vai ver também, fazia uma nuvem de fumaça, e o sumo sacerdote ali entrava com sinos nas suas vestes, uma vez por ano, para oferecer esse sangue diante do propiciatório, na tampa da Arca da Aliança. E há quem diga, e a Bíblia dá indício disso, que os sinos na veste dele é porque se Deus não aceitasse, ele morria fulminado ali na hora. Então ele entra com aquela fumaça e com a bacia com sangue, para oferecer ali sobre a tampa da Arca da Aliança, que é o propiciatório. Lembra daquele hino que ficou bem famoso? No Santo dos Santos, tua fumaça me esconde? Tua fumaça me esconde. Então essa é a ideia, ele entra com a fumaça do incensário e ele derrama o sangue na tampa do propiciatório, e ali Deus descia a glória de Deus e recebia aquela oferta, e o pecado do povo era perdoado. O Novo Testamento diz que quem faz propiciação pelo meu e pelo teu pecado é também o sangue, mas é o sangue do Cordeiro perfeito, o sangue de Jesus Cristo. Luan, o que é propiciação? É aplacar a ira. Deus não está irado comigo, Deus não está irado contigo. Tem gente que peca, sai da igreja e não volta nunca mais, porque ela pensa que Deus está irado com ela e rejeitou ela. Só que o pecado é um acidente na vida do crente, você não se tornou perfeito, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica, faz propiciação pelos nossos pecados. Deus não está irado com aquele que crê em Jesus Cristo. É por isso que João vai dizer, quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Só dá para ser salvo se crer nele, porque o sangue dele purifica de todo pecado e de toda iniquidade. É isso que é propiciação. O Novo Testamento usa algumas palavras, que é um pouco complicado, mas quando você entende, você vê que é tão maravilhoso. Propiciação, você não vai esquecer nunca mais. Deus não está irado com você, por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo fez propiciação. Luan, estou me sentindo culpado diante de Deus. Não, o sangue de Jesus Cristo também trouxe justificação. Deus te justificou através de Jesus Cristo. Luan, estou separado de Deus. Não, o sangue de Jesus Cristo trouxe reconciliação. Você foi reconciliado com Deus pelo sangue de Jesus Cristo. É interessante, Romanos capítulo 3, eu vou correr, não vou abrir, mas Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25, vai dizer que o sangue de Jesus Cristo trouxe propiciação pelos nossos pecados. No versículo 21 vai dizer que o testemunho estava dentro da arca. Ali eu me encontrarei com você. Na onde? Em cima da Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Ele se encontrará com o sumo sacerdote em cima do propiciatório, no meio dos dois querubins, e lá estão sobre a arca do testemunho, e lá falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar. Sabe o que é interessante? Isso aqui era uma vez por ano. Só que quando Jesus morre, esse véu que separava a Arca da Aliança dos outros móveis, ele é rasgado de cima a baixo.
É Deus dizendo, agora não é uma vez por ano o sumo sacerdote que entra na minha presença. Agora quem quiser, onde estiver, seja em pé, seja ajoelhado, seja deitado, seja sentado, pode adentrar na minha presença em oração, pode ter acesso à minha presença. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer, achegai-vos com ousadia diante do trono da graça. Não é mais diante da Arca da Aliança, agora é diante do trono da graça, que eu e você se achega quando a gente se prostra na presença de Deus. Olha que coisa linda, né? Que horas são? Tiraram uma hora dali, eu tenho medo de passar do horário. 5h43? Então temos aí cerca de 15 minutos, né? Vai dar tempo certinho, então. Não, vai dar tempo certinho. No versículo 22, então, perceba que ali Deus descia e falava com o povo não, com o sumo sacerdote. É interessante, o que tem ali na tampa do propiciatório? 2 querubins, né? Não é esse querubim que a gente vê nas arcas da aliança aí com o rosto de neném, não, viu? Quando você lê Ezequiel capítulo 1, você chega a se assustar com o querubim. 4 rostos, rosto de homem, de águia, de leão e de boi. E era terrível, as asas e ali rodas cheias de olhos, e eles, para onde o Espírito de Deus se movia, o trono se movia, eles iam juntos. O querubim, qual que é a ideia do querubim aqui? Querubim, quando Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden, o que Deus coloca ali protegendo o jardim? Querubins, no plural, né? Querubins protegendo, o ser humano não tinha como voltar ali para dentro. A ideia é do ser humano sendo expulso da presença de Deus e os querubins guardando a passagem. Então na tampa da Arca da Aliança tinha querubins. No véu que fazia a separação, e assim como nas outras cortinas do tabernáculo, tinha querubins bordados. Só que agora no meio dos querubins aqui, o sangue é derramado, e Deus desce ali no meio dos querubins e encontra eles na arca, na tampa da arca. Olha que interessante. Primeiro, no chamado de Moisés, a gente viu a sarça pegando fogo, né? O que a sarça foi para Moisés, o Sinai foi. A gente viu nos outros capítulos o Sinai fumegando e o povo diante do Sinai. É como se fosse a sarça do povo, o Sinai pegando fogo, a experiência do povo. Só pode conduzir para uma experiência com Deus um líder que teve primeiro uma experiência com Deus. Só que agora o Sinai não dá para você carregar. Só que agora eles têm um tabernáculo para eles carregarem. Na Arca da Aliança a glória de Deus desce. Olha que interessante, Deus sempre querendo estar entre o seu povo. Quando a gente lê Apocalipse, a gente vai ver que tudo dá certo. Porque Apocalipse capítulo 21, se eu não me engano, né? Eis aqui o tabernáculo de Deus com o povo. Pois com eles estará, com eles habitará, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, mais pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha que lindo, que começa lá atrás, perdeu a presença. Deus continua tentando trazer a presença e habitar entre o povo. E lá no final dá certo, a gente vai estar na presença de Deus. Aí diz que não precisa de sol, porque o próprio Cristo ilumina toda a cidade. Não precisa de templo, a própria presença de Deus vai ser o nosso templo. Olha que coisa linda. Ele habitará conosco e estará conosco para todo sempre. Então tem a mesa, vamos cobrir a mesa e o candelabro e a gente encerra. A mesa dos pães ficava do lado de fora do Santo dos Santos. Eu precisava, depois eu vou pegar umas imagens e mandar no grupo da igreja, para quem nunca viu ter uma noção pelo menos de como que é o tabernáculo, Santo dos Santos, lugar santo. Eu tenho isso na minha mente, né? Quem já procurou, já buscou, tem na mente como que é, mas talvez quem nunca viu não consegue imaginar isso, né? Imaginam esse templo aqui, uma cortina, um véu dividindo daqui para lá, e daqui para lá é o Santo dos Santos. O que tem lá? A Arca da Aliança. Da cortina do véu para cá até a porta é o lugar santo. Ali no Santo dos Santos, o sumo sacerdote só entra uma vez por ano, onde está a Arca da Aliança. Agora aqui no lugar santo, tem a mesa dos pães, mesa com os pães da proposição, e tem o candelabro com as luzes, que é a única luz que tem aqui dentro do tabernáculo. A mesa com os pães aqui, também aponta para Cristo, porque Jesus disse, eu sou o verdadeiro pão do céu, que Deus nos dá. O candelabro também aponta para Cristo, porque ele disse, eu sou a luz do mundo. Então tudo ali aponta para Cristo. Olha que interessante, mesa lembra de comunhão, mesa lembra que Jesus é o pão do céu. A mesa com os pães lembra também que Deus proveu o alimento e o pão para o seu povo. Nós dependemos dele. Esses pães não é como nas outras culturas, que oferecia ali a oferenda, o sacrifício, para o falso Deus se alimentar e comer. Não, o pão aqui quem come é o sacerdote que está ali dentro.
O pão é para recordar que nós dependemos de Deus e é Ele que provê o alimento. Lu, onde que está essa ideia? Lembra do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então lembra disso também, né? E o candelabro, para a gente encerrar. Jesus disse, João capítulo 6, versículo 35. Se alguém quiser anotar, ele diz que ele é o verdadeiro pão do céu. E João capítulo 8, versículo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Então a mesa dos pães aponta para ele, o candelabro aponta para ele. A única fonte de luz no tabernáculo era o candelabro. A única fonte de luz verdadeira para mim e para a tua vida é Jesus Cristo. O tabernáculo também tinha talhado ali, lembra, flores de amêndoas, né? E a amendoeira é conhecida como o arauto da primavera. Ela era a primeira a florescer e avisar que está chegando uma nova estação. A gente viu isso em Gênesis, né, algumas vezes. Então a amendoeira, a palavra no hebraico, ela está ligada às palavras cuidar e vigiar. No chamado de Jeremias, a gente vê isso, cuidar e vigiar. Deus zela pela sua palavra. A vara de Arão também que floresceu, quem já leu Números viu, confirmando o ministério dele, também lembra uma amendoeira. Então esse castiçal, este candelabro, é aquele com 7 braços, assim, né? Eu vou ter que mandar depois no grupo lá, para quem nunca viu ter uma ideia, né, de como é um candelabro. Ou então pesquise no Google, quem não tiver no grupo, como que eram os móveis deste tabernáculo, né? Para quê? Para reproduzir, pôr na porta de casa? Não. Para trazer para a igreja, que nem muitas igrejas fazem? Não. Mas para a gente ter a noção de como que era, e o mais importante, lembrar que tudo isso aponta para Jesus Cristo. Então Ele é a verdadeira luz, Ele é o verdadeiro pão, Ele é a presença que está conosco. E esse candelabro, ele era alimentado pelo quê? Pelo azeite. O que o azeite lembra na Bíblia? O Espírito Santo de Deus. Então só tem luz. Até Jesus, sendo Deus encarnado, ele foi cheio do Espírito Santo, e tudo que ele fazia era pela unção e pelo poder do Espírito Santo. Até quando ele foi ressuscitado, a Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou ele. Olha que interessante, a gente só pode fazer algo se for pela inspiração e pelo poder, pela capacitação do Espírito Santo. Eu gosto daquele versículo de Paulo, 2 Coríntios 3:5, que ele diz que não que nós possamos fazer alguma coisa boa, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então a gente só consegue fazer algo bom se for capacitado por Deus. Só tem luz se tiver o azeite. Só brilha, só tem luz, só faz algo se tiver a presença do Espírito Santo de Deus. Olha que interessante, então tinha o lugar santo, vamos de dentro para fora, o santo dos santos, o principal, tinha o lugar santo, e aí do lado de fora, imagina lá do lado de fora, uma cerca cercando aqui a igreja, uma distante de alguns metros, uma cerca. Lá do lado de fora, a gente vai ver na próxima aula, ficava o altar do sacrifício e a bacia onde o sacerdote lavava as mãos. O sacrifício não era aqui dentro, era lá fora. Cristo também sofreu, o nosso sacrifício perfeito não foi dentro do templo de Jerusalém, não foi dentro da cidade, foi do lado de fora. Olha que interessante, tudo aponta para Jesus Cristo. Então lá do lado de fora, sacrificava o animal no altar, lavava as mãos na bacia, entrava aqui dentro acende a luz, aqui dentro tem os pães da proposição, e uma vez por ano passava pelo véu, e lá dentro levava o sangue, para ter perdão, tanto dos pecados do sacerdote, quanto dos pecados da nação. Mas esse sacerdote morre, vem outro, esse sacerdote peca, esse sacerdote erra. Só que a gente tem hoje um sumo sacerdote, Hebreus vai dizer, perfeito, fiel, que não pecou, que não errou, e a gente não precisa de outro, ele é eternamente o nosso sumo sacerdote. A gente não precisa de outro sacrifício, porque ele é o sacrifício perfeito de uma vez por todas. Tem uma ideia errônea, né, de que cada vez que é oferecido a hóstia ali, Cristo está sendo sacrificado de novo. Não, Hebreus diz que uma vez por todas ele sofreu. É um sacrifício único e é um sumo sacerdote eterno que a gente tem diante da casa do Pai. É interessante, é muito interessante. Os irmãos que tiver tempo, que gostar de ler e que não tiver lido ainda, pega para ler Hebreus. Por que Hebreus? Hebreus, para quem não sabe, é a epístola que tem como eu posso dizer, o escritor mais erudito, mais culto do Novo Testamento, o melhor grego é o de Hebreus.
Há quem diga que é Paulo, dá para entender que é do círculo de Paulo, mas dentro da teologia do estudo da academia, não se sabe quem escreveu Hebreus. Pode ter sido Lucas, pode ter sido Apolo, pode ter sido Paulo, só que o estilo é diferente, há indícios de que não foi Paulo, então não se sabe quem escreveu. Mas é tão lindo Hebreus. Se você quiser ver como que era uma pregação da igreja primitiva, os estudiosos dizem que Hebreus é uma homilia, é uma pregação, é um esboço de uma pregação. E é uma pregação tão perfeita. Qual que é a pregação dele? Ele vem comparando isso daqui que a gente estudou, tabernáculo, sumo sacerdote, sacrifício, tabernáculo, oferta, dízimo. Ele vem comparando tudo isso com a nova aliança, com Cristo Jesus. Ele vem mostrando, a gente tem um sumo sacerdote que é melhor, a gente tem um sacrifício que é melhor, a gente tem um templo que é melhor, uma presença que é melhor, a gente tem uma aliança que é melhor, a gente não precisa voltar. Por quê? Dá para se entender que no período de perseguição, ali a igreja estava sendo perseguida, alguns judeus que se converteram ao cristianismo, por medo da perseguição, estavam querendo voltar atrás para o judaísmo. E aí o autor de Hebreus vem pregando e mostrando que a gente tem uma aliança muito melhor. Então ele diz, quem volta atrás, quem está voltando atrás, está pisando de novo o sangue de Jesus Cristo, está calcando aos pés o sacrifício, está entendendo? Então essa é a pregação de Hebreus, dizendo para o povo ali, não volta para a antiga aliança, vocês têm uma aliança muito melhor, um sumo sacerdote eterno. O de vocês aí morre, nasce outro, vem outro, erra, peca, falha. O nosso, ele é o sumo sacerdote eterno, perfeito, que nunca pecou. O sacrifício de vocês tem que ser oferecido toda hora. Aí ele vai dizer assim, Hebreus 10:4, se não me engano, o sangue de animais não pode purificar de pecado, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos fazer uma breve oração e encerrar, e teremos aí meia hora para oração. Amém? Qualquer dúvida os irmãos me mandem, e eu vou procurar, se eu lembrar, mandar lá no grupo as imagens, para a gente ter uma noção de como que era cada móvel e como que era o tabernáculo. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, santo, fiel e verdadeiro, aqui estamos na Tua presença, Pai. Graças te damos pela Tua palavra, pela verdade, Senhor, que Tu nos trouxeste. Graças te damos por essa aliança, Senhor, que o Senhor tem com a Sua igreja, com a Sua noiva, Pai. Onde o Teu sangue nos justifica, nos purifica, nos sara, nos salva, Pai, nos purifica, traz, Senhor, meu Deus, expiação pelos nossos pecados. Pai, nós te agradecemos por tão grande salvação, Pai. Nós te agradecemos por tão grande bênção, tão grande dádiva, tão grande dom, Pai, sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos escolher, por nos trazer a Tua presença, por nos permitir fazer parte dessa nova aliança. Muito obrigado, graças te damos por termos um sumo sacerdote que ora, que intercede por nós. Graças te damos pelo sacrifício, Senhor, meu Deus, que nos salva, Senhor, o sacrifício do Teu Filho amado Jesus Cristo. Graças te damos por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará, não somente hoje, não somente neste culto, não somente em nossas vidas, mas na vida dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo. Pai, graças te damos por cada detalhe, por cada aspecto desse projeto que o Senhor tem sobre a nossa vida, Pai. Nós cremos, Senhor, lhe agradecemos e lhe adoramos por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará. Que seja feito em cada área das nossas vidas, desde agora e para todos sempre. Não a nossa, Pai, mas a Tua vontade boa, perfeita e agradável, que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém.